semana. E hoje, para a gente fechar com chave de ouro, nós teremos a terceira palestra. O melhor sempre fica para o final, né? Professor Christian, que o pessoal ainda usa a expressão prata da casa, Christian? Eu acho que ainda usam, né, a expressão prata da casa, porque o Christian é professor do curso de análise e movimento de sistemas. Eu faço isso porque nem todo mundo aqui é do curso ADS, né? Nós temos aqui também alunos e alunas de administração, de contábeis, de recursos humanos. Mas o Christian é colega, é professor, colega do curso de ADS, está desde o início do curso, juntamente com o professor Flávio, professora Jaqueline e professor George, que não estão aqui. Mas já está sendo gravado, é a nossa terceira parte dessa semana, né, de orientação de carreira, onde o Christian vai mostrar a ferramenta mais utilizada, vou deixar ele falar, para você ser encontrado e como você pode fazer isso de forma efetiva, né? Professor Christian, mais uma vez, eu quero te agradecer. Toda vez que você escuta aí o chamamento, é igual o Thundercats. Foi da minha infância, né? Thundercats, quando tem aquele chamado lá da Espada Justiceiro, os Thundercats atendem. Sempre que nós precisamos na Faculdade IMES, você nos atende. Então, assim, muito obrigado já. Já te agradeci, né? Mas brigadão você estar aqui com a gente, mais uma vez trazendo conteúdo. Você já sabe como é que funciona a dinâmica, fique à vontade, quero que você se apresente. Você pode abrir o microfone dos alunos do jeito que você quiser, tá bom? Tá com você. Muito obrigado, Christian. Espero que todos vocês apreciem a apresentação de hoje, pessoal. Obrigado, professor Tiago. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês conseguem ver aí? Sim, sim. Estamos vendo. Então, primeiro passo aí da nossa palestra é que vocês direcionem ao QR Code e comecem a fazer uma integração de amizade comigo no LinkedIn. Eu acho que é o primeiro passo da nossa conversa, a gente ter a possibilidade de sermos amigos e podermos fazer uma troca de experiência, de aprendizado, pois o LinkedIn, eu vou falar para vocês, é uma rede social que tem o poder de impulsionar a sua carreira. Então, até aproveitando a trends do momento, fiz aí o meu bonequinho aí, Thiago, ó, à direita. Eu vi isso aí. Só se fala nisso, né? Segurando um currículo aí, ó. São duas, né? As trends do momento é aquela do estúdio Ghibli e desse bonequinho, né? Eu fiz do Ghibli no final, agradecendo. Eu tô contando aqui, dando spoiler já. Então, montei aqui só para ilustrar, porque é uma do que mais se fala atualmente, né? E eu fiz aqui um QR Code para direcioná-los aí. Quem não tiver como acessar via celular, eu também deixei aqui o acesso do meu LinkedIn, tá bom? O ruim do Google é que ele não mostra a tela junto aqui para gente que está ministrando, né? É ruim isso. Você fica um pouquinho perdido porque você não consegue ver os alunos. Não tem o feedback, né? Uhum. Pessoal, mas assim, é bem tranquilo, tá? Como o Thiago falou, eu sou professor do IMES, estou aqui não pelo chamamento apenas, mas por prazer, eu gosto do que eu faço, sou docente aí há muitos anos e, assim, adoro dividir conhecimento. E quanto mais eu divido, mais eu aprendo. E isso é muito bom, sabe? Então, assim, sempre quando surgem essas oportunidades, eu sempre me candidato, né, Tiago? Porque eu acho que é uma forma da gente dividir não só conhecimento, mas também poder conhecer uns aos outros. Então, eu acho que o primeiro passo aí é vocês me conhecerem, né? Não vou fazer minha apresentação aqui, porque é um momento mais descontraído, é um momento que eu preparei aí para que a gente possa estar tentando desenvolver vocês como profissionais, para que vocês possam, né, utilizar essa rede social
que hoje, como eu comentei aqui, é uma rede que já, com mais de 1 bilhão de usuários, ela já encontra em mais de 200 países, em 26 idiomas. Então, assim, ela tem um poder de penetração enorme. Eu, por exemplo, eu utilizo muito, é a rede social que eu mais utilizo, e através dela eu me conecto com grandes empresários, diretores, reitores, alunos, professores. Então, é um ambiente corporativo, é um ambiente ao qual você pode, se você souber utilizar, fazer um network como nunca. É um ambiente assim leve, um ambiente que, além de tudo, traz muito conhecimento, porque nós temos pessoas de altas, né, hierarquias dentro da empresa produzindo conteúdos também. E aqui é uma rede destinada para o aprendizado. Aqui as pessoas não ficam só colocando o que faz no dia a dia, né, o que está comendo, o que está dormindo, se levou o cachorro para passear, nada disso. Aqui se discute sobre negócios, se coloca sobre um aprendizado inigualável. Então, assim, é o momento de vocês aproveitarem. E aí fica a dica: quem ainda não tem, e a partir de hoje, que construa o seu LinkedIn, tá? É uma plataforma muito simples de manipular. Eu vou dar umas dicas e depois vou percorrer com vocês no meu LinkedIn. Inclusive, é um LinkedIn bastante premiado pela própria empresa, tá? Pelo modelo ao qual ele foi organizado, e pode servir como exemplo para vocês. É lógico que a gente sabe que nós temos aqui alunos que estão ainda iniciando, pode ser que nós tenhamos também alunos com mais experiência, professores que depois irão assistir. Então, é uma palestra que cabe para todos os profissionais, desde os que estão começando até os que já possuem aí, né, uma carreira brilhante. Então, é uma rede realmente com potencial enorme, tá joia? E aí fiquem à vontade de intervir, basta sinalizar aí com a mãozinha, porque provavelmente eu vou estar com a minha tela aqui sem estar visualizando vocês, e aí eu posso ser que eu não consiga, né, entender que vocês estão chamando. E se de alguma forma eu não conseguir, vocês podem me dar um alô aí no microfone a qualquer momento, sem nenhum problema, tá joia? Então vamos lá. Então, para a gente começar aí, eu vou colocar aqui no modo de apresentação. Eu vou fazer essa palestra em 2 momentos. Eu elaborei aqui uma pequena apresentação, ao qual eu vou ilustrar algumas informações que, na minha visão, são pertinentes. E, no segundo momento, eu vou abrir aqui o meu LinkedIn e vou mostrar para vocês algumas das configurações que eu vejo que são bastante relevantes aí para o aprendizado de vocês, para que vocês possam aí, de certa forma, impulsionar a carreira, encontrar, né, pessoas ao qual irão te dar oportunidade de trabalho. Tá joia? Qualquer coisa, como eu falei, é só chamar. Então, a palestra é LinkedIn na prática, transforme seu perfil em oportunidades. Então, a minha ideia aqui nessa palestra é poder trazer oportunidades para que vocês possam desenvolver, né, essa rede social e possam encontrar aí oportunidades de trabalho. Então, como eu falei, está aqui o QR Code que aponta diretamente para o meu LinkedIn, e aqueles que não tiverem aí com o celular podem também estar mencionando lá, adicionando através do meu nome, tá? A minha identidade, a minha marca, assim podendo dizer. Então, pessoal, qual que é o objetivo dessa palestra? É potencializar o objetivo e o poder que essa rede social ela traz para você, profissional, aluno, tá? E para isso você precisa construir um perfil eficaz, um perfil que chame a atenção, né, dos recrutadores. E também ajudá-los
a ter uma visibilidade ampliada para que você consiga alcançar e que o seu perfil chegue até as pessoas certas. Para isso, nós temos ferramentas, recursos da própria plataforma, que no início era conhecida como uma plataforma de currículos, e que hoje não, hoje se tornou um grande ambiente ao qual nós podemos estar fazendo um network ilimitado. E também ela me possibilita, através da inteligência artificial, fortalecer e preparar melhor os conteúdos ao qual eu estarei disponibilizando para as pessoas, junto à minha comunicação. Então, só alguns dados. Hoje, como eu mencionei, é a maior rede profissional do mundo, tá? Já são mais de 1 bilhão de usuários, que estão em 200 países, em 26 idiomas, e hoje nós temos a presença de 66 milhões de brasileiros, com um total de 58 milhões de empresas que oferecem aí vagas e oportunidades diárias para que você possa estar, né, conseguindo um bom posicionamento, ou uma recolocação, que é muito comum para aqueles que já estão no mercado de trabalho. E hoje é uma plataforma utilizada por mais de 70% dos recrutadores. Então, hoje, as empresas utilizam em grande escala essa rede social para que ela possa recrutar esses profissionais. Então, por isso, quando o Thiago falou que seria uma semana de carreira, eu falei com ele, então acho que é o momento ideal para que a gente possa explorar essa temática, para que a gente possa trazer um pouco desse contexto para os alunos da Faculdade IMES e convidados que aqui estão. Então, hoje, essa rede, ela gera aproximadamente 80% de oportunidades nos networks que são gerados por ela, tá? Então, é um número bastante expressivo e que vale a pena a gente se atentar com relação a esse. Agora, ela tem um problema muito sério. 50% dos perfis estão desatualizados, como o nosso grande amigo e professor Tiago comentou aqui. O perfil dele está lá incompleto, desativado. Exatamente. Então, pode me usar aí de exemplo, viu, Cristian? O meu, inclusive, está fechado o meu perfil porque eu não tive tempo de atualizar. É isso mesmo. Então, assim, 66%, 66 milhões, a gente diz que metade, 33 milhões de usuários estão lá somente figurando. E aí eles estão deixando de absorver e fazer essa troca de network, que hoje te aproxima você como um júnior a um sênior da sua área de atuação. Então, a possibilidade que você tem de utilizar de forma estratégica, chegar até os grandes mentores, até os grandes CEOs, né, CFOs, entre outros. Então, é uma grande possibilidade de você quebrar barreiras, que muitas das vezes a gente costuma dizer, poxa, mas eu não tenho oportunidades, eu não consigo chegar na pessoa certa, e na verdade, será que você está procurando no lugar certo? Então fica aqui uma dica para vocês, tá? Então, o LinkedIn, ele te possibilita fazer o seu marketing pessoal. Então, eu costumo dizer que o marketing, ele é essencial para as empresas, mas ele também é essencial para você, profissional. Você precisa saber se posicionar, você precisa levar suas habilidades e conhecimento até as pessoas, você precisa, de uma forma estratégica, né, utilizando os recursos certos, as ferramentas, chegar até os recrutadores, porque muitas das vezes eles não te conhecem, mas através de uma boa utilização, de um bom posicionamento na rede, ele vai passar a te conhecer, ele vai passar a te dar oportunidades. E como eu falei anteriormente, ele não gera somente oportunidades, mas também ele gera um acervo de conteúdo enorme, porque ali são pessoas que realmente querem levar a sério essa rede social,
estão ali para levar conteúdos que servirão para a vida profissional de vocês. E nós encontraremos conteúdos diversos para as mais diversas áreas do conhecimento. Então, não é um ambiente para se perder tempo, pelo contrário, um ambiente para se ganhar tempo, para se posicionar e utilizar dela como posicionamento estratégico, gerando grandes oportunidades para você no mercado de trabalho. Então, essa é uma palestra destinada desde o aluno que ainda não alcançou o seu primeiro emprego, para profissionais que estão, né, em crescimento de carreira, que de repente quer fazer um reposicionamento, uma recolocação no mercado, ou até mesmo para empreendedores que querem fazer um B2B, que querem, né, vender os seus produtos e os seus serviços. Então, é uma rede muito ampla e que gera, como eu falei, muito network. Então, vale a pena vocês terem mais atenção e levar essa plataforma mais a sério, tá? E aí, a primeira dica que eu dou é que você elabore uma headline impactante. O que seria isso? É você trazer um título de impacto logo de cara no seu perfil, tá? Pois isso vai chamar a atenção das pessoas ao qual estão te seguindo. É o primeiro momento. Eu costumo dizer, muito nas aulas que eu dou de e-commerce, de criação de sites, que a primeira impressão é a que fica. Então, você tem que ter logo de cara um perfil que gere impacto nas pessoas, que chame a atenção das pessoas. E isso já vai ser o primeiro passo que você deve dar. Depois, sim, você tem a guia, onde você vai falar um pouco sobre você vai contar a sua história, seus resultados, e vai preencher essas informações, sejam elas de forma manual, ou seja ela por meio da utilização de alguma inteligência artificial. Inclusive, foi uma das dicas que eu tive. Só um instante, por favor. Eu estava assistindo uma apresentação de uma grande CEO, de uma grande multinacional, e ela falou uma coisa que me impactou. Ela disse, é muito difícil, às vezes, a gente falar de nós mesmos. A gente acaba esquecendo alguns detalhes. E uma forma que eu encontrei de falar sobre mim dentro do LinkedIn foi utilizando uma IA generativa. Eu passei para ela todo o contexto da minha trajetória de vida, da minha experiência profissional, e solicitei ela que me ajudasse na criação daquele texto que falasse mais sobre mim. E eu segui essa dica e gostei muito dos resultados ao qual eu tive. Eu consegui, de uma forma interessante, criar uma história, uma narrativa, falando sobre a minha trajetória profissional. Tá? Então, fica a dica para vocês. Então, transforme, gente, a experiência de vocês numa vitrine de conquistas, não somente em uma lista de tarefas. Tá? Fica essa dica aí. E aí vem alguns exemplos de como você pode montar uma headline poderosa, um título. Então, tem aí, ó, estudante de administração, apaixonado por estratégia e inovação, em busca de estágio. Então, você tem que ser objetivo. Cada um de nós vamos ter uma headline diferente. Essa headline diz respeito a nós, profissionais. Então, eu vou ter uma headline diferente do Tiago, que vai ter do José, que vai ter da Maria, que vai ter do João. Então, cada um de nós temos a nossa área de atuação, temos os nossos objetivos. Nós precisamos ser claros o que nós estamos buscando e o que nós queremos demonstrar para esses recrutadores. Então, eu coloquei aí, inclusive, um outro modelo ao qual, ao invés de você colocar algo que destaca a sua paixão, você pode colocar algo que destaque os seus resultados
e as suas especialidades, né? Profissional de venda, atua com CRM, prospecção com cliente, e assim sucessivamente, docente, coordenador. Você pode estar atuando dessas duas formas dentro da sua headline. Então, fica aí como exemplo para que vocês possam construir e elaborar de vocês. Então, um sobreenvolvente. Então, quando você vai falar sobre você, a primeira coisa e dica que eu deixo aqui é você dizer quem é você, quem sou eu. Então, apresente a sua trajetória profissional, a sua paixão, suas habilidades, suas competências, e você está ali para resolver quais tipos de problema, quais as soluções você pode agregar ao seu cliente ou aos empregadores que estão buscando por esse tipo de profissional. Quais os resultados você já teve, você já alcançou e conquistou? Mensure isso e compartilhe isso no seu sobre. E no final, qual o seu objetivo? O que você está buscando? Informe suas metas de carreira e o tipo de oportunidade ao qual você está buscando. Tá joia? Nos resultados, a gente não coloca tarefas, a gente não lista as tarefas, e sim os resultados quantificáveis ao qual você deva destacar. Então, concentre-se em destacar resultados, conquistas, e não simplesmente tarefas realizadas por vocês. Mostrem de forma impactante, né, quais são as habilidades que você, ao longo da sua trajetória, contribuiu para gerar sucesso às empresas ao qual você trabalhou. Ou se você ainda não conseguiu arrumar um emprego, qual habilidade você acha que você possui e que você pode somar a essa empresa, que você pode fazer com que essa habilidade, essa competência possa gerar frutos para essa empresa? Então, liste-as de forma inteligente, mostrando as suas experiências através de resultados e não tarefas, tá? Então, você pode, inclusive, através do engajamento interativo que você vai ter nessa rede, criar grupos ou participar de grupos já existentes no LinkedIn. Hoje existem grupos com milhares de pessoas, grupos de empresas que você pode estar se conectando. Ou dali você pode ser inserido em um grupo mais específico por uma troca de network na sua área de atuação. Quantos grupos hoje eu tenho no WhatsApp das áreas de atuação que eu trabalho, né, voltadas para aquilo que eu gosto, com pessoas, né, de grau de inteligência e de conhecimentos diferentes, e que isso me enriquece muito, que me possibilita cada vez mais aprender e, né, estar buscando cada vez mais um melhor posicionamento no mercado. Então, compartilhe conhecimento. Você pode, inclusive, no meio desses grupos, a gente usa muito, criar planilhas onde as pessoas podem colocar a sua vivência, os seus contatos, e ali você vai gerar todo esse network interessante, tá? Sempre revise e use um pouquinho do seu tempo para que você possa estar atuando diretamente nesse network junto às pessoas que fazem parte da sua área de atuação. Então, nós temos hoje, de 2022 para cá, nós tivemos aí a imersão das inteligências artificiais generativas. E hoje, através de prompts de comando, a gente consegue, de uma forma inteligente, com a ajuda dela, é lógico que eu digo que a IA ela não está para substituir ninguém, e sim para facilitar, para aumentar, né, a sua produtividade, te possibilitando atacar outras frentes que muitas das vezes você não conseguia por falta de tempo. Então, hoje, ela consegue agilizar muitos processos. E aqui, hoje, você pode utilizar e valer delas para que você possa criar conteúdos criativos,
criar headlines criativas, otimizar o sobre você, especificamente contando uma história impactante. Você pode, inclusive, personalizar mensagens. Vocês vão ver que quando você está adicionando ou convidando uma pessoa para fazer parte, né, ser seu amigo no LinkedIn, ele te dá a opção de você criar uma mensagem de afeto, de empatia, e é o que eu sempre digo para as pessoas. Não deixe essa parte humana morrer em você, profissional. Utilize a IA, sim, para escrever um texto de empatia ao próximo, convidando ele para participar da sua rede, mas não utilize as mensagens padrões que essas plataformas oferecem, tá? Porque eu acho que esse carinho tem se perdido, essa empatia pelo próximo tem se perdido, e a gente não pode deixar isso acontecer. Utilize, sim, as IAs, mas com propósito de aproximação e não de distanciamento uns com os outros. Fica aí mais uma dica para vocês. Então, existem algumas ferramentas, tá, de IA que te ajudam a criar um currículo e até mesmo personalizar o LinkedIn. Tem o Resume Maker, o Kink Resume, JobScan, Novo Resume, tá, que são ferramentas de IA que vão aprimorar o seu currículo ou te ajudar aí no perfil do LinkedIn. Pessoal, não se preocupe. No final dessa apresentação, tenho aí algumas dicas, alguns direcionamentos, ferramentas, prompts de inteligência artificial que você pode utilizar. Tem também, essa palestra vai estar disponível para vocês, ela já foi publicada, ela já está em um ambiente público para que vocês possam baixar e utilizar toda ela aí, com todos os recursos e com toda o preparo e o zelo que eu tive em organizar, tá joia? Então, o que eu devo publicar na rede do LinkedIn? Então, a primeira dica que eu dou são dicas da sua área de atuação, né? Hoje o LinkedIn, ele possibilita você, profissional, criar uma newsletter. E aí, dentro dessa newsletter, você pode publicar os seus artigos. Você pode compartilhar também, caso você não tenha essa habilidade de escrever, você pode também compartilhar dicas de trabalho da sua área de atuação. Você pode demonstrar resultados dos cases de sucesso da sua empresa. Não precisa explanar qual a empresa, mas mostrar qual foram os resultados que você obteve, né, naquele trabalho. Isso tudo é muito bem visto pelos recrutadores. Então, compartilhe insights, eventos, cursos que eventualmente vocês venham a realizar. A rede gosta disso, a rede gosta de ver que você está prosperando, que você está buscando autoconhecimento, que você quer crescer profissionalmente e que você está buscando uma colocação melhor no mercado de trabalho. Então, fica aí algumas dicas que você pode estar fazendo a seu favor para que você possa ter bons resultados. E quando a gente fala em um LinkedIn imbatível, a primeira coisa é pensarmos em colocarmos uma foto profissional. Você não vai colocar uma foto igual você coloca no Instagram, no Facebook, no TikTok. Como eu disse, é uma rede profissional. Então, você não pode colocar ali com uma roupa de praia, de bermuda, de uma camiseta, né? Não precisa também de estar de terno e gravata ou de uma roupa de gala, mas coloque uma foto que realmente ela tem um caráter profissional. Isso é muito bem visto pelos recrutadores. Se você for fazer uma entrevista de emprego hoje, você vai de roupa de banho, de chinelo? Não vai. Então, o LinkedIn também, ele busca, né, profissionais que tenham uma certa coerência com relação à carreira profissional. E, como eu mencionei, crie uma headline estratégica que chame a atenção, um sobre envolvente e
experiência junto com os resultados. Qual a sua experiência de vida, qual a sua experiência de mercado e quais os resultados que você obteve ao longo dessa jornada sua como, né, empreendedor, ou como profissional liberal, ou como profissional de CLT. Então, as empresas e os recrutadores esperam isso de vocês. E se vocês seguirem, né, essas dicas que estão sendo dadas, vocês vão ter um perfil muito interessante, um perfil que vai ser bem visto pelos empresários, pelos recrutadores, pelos líderes que estão em busca, né, de pessoas para estarem fazendo parte, né, do seu grupo de trabalho. Então, perfil otimizado. Então, aplique essas dicas para que você possa, né, ter bons resultados. Então, aqui algumas dicas após dessa palestra. Compartilhe algo, sempre é interessante compartilhar, mas também interagir. Inclusive, o algoritmo do LinkedIn, ele vai te gerar visibilidade a partir do momento que você não esteja somente gerando conteúdo, mas que você esteja também compartilhando, comentando, interagindo, curtindo. Isso é muito bem visto, porque mostra que você tem maturidade de participar de assuntos aleatórios ou assuntos que sejam também da sua área de atuação, mas que você domina. Então, fique atento também a essas dicas. Então, expanda a sua rede de contato, né? Expanda aí através de envios de mensagens, convidando as pessoas para fazerem parte. Mas lembre, não utilize o mecanismo automático. Utilize, sim, uma mensagem de carinho, convidando-as para fazer parte da sua rede, pois essas pessoas irão ver com um melhor olhar, uma melhor visão. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos disso que eu estou falando com vocês, tá? E peça recomendações. As recomendações, elas são importantíssimas, porque ali ele vai gerar uma história sobre você. Então, a gente sabe que tem pessoas que nos veem como grandes mentores, ou que gostam de nós por natureza. Então, peçam a essas pessoas que deem um feedback, uma recomendação sobre você, que eu tenho certeza que você vai ser bem visto. Depois eu vou mostrar algumas e vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer com isso. Então, como reflexão, se você contar a sua história no LinkedIn, alguém menos preparado contará a dele no seu lugar. Então, não deixem de contar a sua história, pois se você não contar, tem pessoas que vão fazer isso e tem pessoas que vão pegar uma vaga que poderia ser sua. Então, o LinkedIn é a sua vitrine profissional, é onde você molda a percepção do mercado sobre habilidades, experiências e ambições. Não deixe que outros definam quem você é profissionalmente. Use o LinkedIn para mostrar seu valor, construir sua marca, conectar, gerar oportunidades. Mas para isso, você precisa ser proativo, compartilhar conhecimento, celebrar suas conquistas, engajar com pessoas na rede e o controle da sua narrativa profissional está nas suas mãos. Agarre essa oportunidade. Então, aqui, eu fiz lá o que o amigo Tiago tinha mencionado, também usei aí uma das trends com, né, um gibi agradecendo vocês, e aqui eu coloquei alguns QR Codes, que um vai apontar, o último da direita aí vai apontar para essa palestra, para que vocês possam baixar, e nos demais QR Codes, nós temos aí 10 prompts de IA para otimizar seu perfil no LinkedIn. O segundo, 11 ferramentas de IA para personalizar o seu LinkedIn. Top 10 ferramentas de IA para criar o seu currículo. E a última é essa apresentação, ao qual eu mostro e tento, de uma forma sucinta, mostrar para vocês o grande
poder que essa rede social pode trazer e pode gerar de oportunidades para vocês, alunos, profissionais. Até aí, meus amigos, tudo tranquilo? Conseguiram aí absorver? Sei que para uma sexta-feira é complicado, né? A gente temos outros afazeres, mas às vezes é importante. Mas conseguiram aí absorver essa primeira parte da apresentação? Alguma pergunta, alguma dúvida, algo que vocês gostariam de saber? Não? Precisam ficar calados, não. Deixa eu ver aqui no chat. Não. Estou fazendo propaganda da sua palestra sobre IA, professor Christian. Você falou Bom, bastante sobre IA, está lá gravada essa palestra, com material, tudo certinho, para o pessoal depois, quem não teve oportunidade de ver no dia, que assista, né? Isso aí. Então, pessoal, agora, como eu comentei com vocês, eu vou... Tiago, depois eu vou te encaminhar essa palestra e você envia na sua newsletter aí para os alunos, fazendo Perfeito. favor, tá? Envio, coloco no grupo de informes lá, tá? Se tiver algum aluno que não está no grupo de informes, esse link que eu postei aqui permite que vocês acessem. Por mais que eu tenha colocado aqui os QR Codes estejam liberados, né? Pode ser que não tenha dado tempo dos alunos terem pegado essas informações. Mas Sim, também, perfeito. provavelmente, o professor Tiago vai compartilhar também essa palestra, então acho que é bem tranquilo. Então, pessoal, eu vou abrir aqui para vocês o meu LinkedIn, ó. Então, eu já começo com uma chave aqui, uma frase. A educação é a chave para o futuro, tá? Eu costumo falar muito sobre educação, tecnologia e marketing, tá? Então, aqui está a minha headline. Minha headline eu sou founder e CEO de uma empresa de sistema de informação, de uma empresa que desenvolve software. Então, na minha visão, é a empresa ao qual eu já estou há mais de 20 anos, e quando a gente está há mais de 20 anos, é porque gerou valor agregado, tá? Hoje, a minha rede ela é checada como professor, como vocês podem ver, ela é verificada, isso também gera um valor agregado, e como professor, eu recebi um prêmio internacional em 2021. Eu fui o primeiro professor fora dos Estados Unidos a receber essa honra. Junto à pandemia, um trabalho que foi realizado em compartilhar conhecimento, capacitar e treinar docentes, me foi concedido por uma grande empresa americana essa premiação. Então, aqui, ele sempre vai trazer a empresa ao qual Professor você... Christian, Oi. se me permite a pergunta, só para não perder aí, como que é possível um profissional se tornar verificado? No seu caso, você foi verificado como professor, né? Não sei se você vai responder isso depois ou não, mas já aproveitando. Sim, de acordo com a experiência que você vai inserindo aqui, ele vai te, como se diz, ele vai te perguntar de qual forma você quer ser verificado, tá? Então, como a maioria das minhas experiências são como docente, eu escolhi me qualificar e me verificar como professor, tá certo? Então, aqui ele pega a sua titulação máxima, onde você fez, e onde você está atuando no seu trabalho atual, tá? Antes de eu entrar nessa parte aqui, eu gostaria de mostrar duas coisas aqui que é muito importante do lado direito. Se você acessar o seu LinkedIn, ele vai te dar um URL toda distorcida, tá? Então, assim, a dica que eu dou é que você altere essa URL aqui, ó. Eu coloquei a minha identidade, que é o meu nome e o meu último sobrenome, tá? Então, é interessante que você personalize, porque ele vai colocar um URL muito extensa, e isso acaba dificultando para que as pessoas te encontrem no LinkedIn. Observem que eu tenho a opção de ter o meu LinkedIn no idioma português ou no idioma inglês.
caso você esteja buscando, né, uma colocação fora do país, é interessante que você faça também no idioma inglês. Como eu falei com vocês, essa plataforma hoje ela é utilizada em 200 países e em mais de 26 idiomas, só que o inglês é o idioma universal. E por ser uma plataforma americana, né, ela foi comprada pela Microsoft, hoje ela pertence ao grupo da Microsoft, então ela libera aí para o idioma nativo e no idioma inglês, tá certo? Então aqui, ó, observem que o meu aqui aparece uma logomarca do LinkedIn. O que quer dizer? Ó? É porque eu sou um usuário premium. Eu sou um usuário premium porque eu sou muito ativo na plataforma. Mas você que está começando, você não precisa ser um usuário premium. Porque para ser usuário premium, você precisa pagar, tá? Mas eu pago porque a ferramenta me gera network, me gera trabalho, me gera uma série de coisas que o valor ao qual eu pago é irrisório perto das oportunidades que ela me gera, tá certo? Então, aqui no Lápis, é onde eu vou criar aqui, ó, a minha conta, como vocês estão vendo, ela é Premium. Então, as informações básicas, o nome, sobrenome, o nome alternativo, se você quiser. Aí, o pronome, eu coloquei professor. Aqui, Tiago, então, você pode colocar o pronome e depois validar essa verificação. Aqui você vai criar o seu título, que, inclusive, a plataforma hoje, ela tem uma ferramenta de IA que te ajuda a colocar aqui a sua headline. Eu gosto de colocar uma headline mais simples, mas vocês vão ver que tem pessoas que usam headline extremamente extensa. Eu não gosto, é a minha visão como quem utiliza o LinkedIn já há desde quando ela foi fundada, né? Foi uma das redes sociais que eu mais me adaptei, é que eu mais utilizo. E no passar dos anos eu fui mudando a minha concepção. Antes eu colocava diversas palavras-chave das minhas especialidades, mas hoje eu deixo um pouco da curiosidade para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais sobre mim. Então ele vai pegar aqui o cargo atual, tá? Ele vai pegar o setor e aqui a sua formação. Você pode colocar o país, a região e pode personalizar aqui. Eu uso uma plataforma que se chama Linktree para criar algo mais detalhado sobre mim. Então, quando clica aqui, ó, ele vai abrir aqui o meu Linktree, que tem aqui o YouTube, que é o meu canal, meu LinkedIn, meu Instagram, meu Facebook, meu Lattes, sites da minha empresa. Então, é uma forma de direcionamento, como se fosse uma bio lá no Instagram, tá? Então, essa primeira parte aqui, ao qual você vai colocar essas informações iniciais. E aqui, ó, ele te pergunta, não, aqui é o Linktree, ele te pergunta depois quais os serviços você vai estar atuando. Então, ó, só para mostrar, o LinkedIn, ele faz as análises, ele te traz algumas análises, ó. Então, a análise que mais alta aqui, ultimamente, né, ele foi visualizado por 175 pessoas. Minha publicação nos últimos dias, ela teve 1.861 visualizações e o meu LinkedIn ele foi encontrado por pesquisas no Google 81 vezes por pessoas que estavam buscando sobre termos e me encontraram dentro do LinkedIn, tá? Então, aqui eu posso ver essas análises de uma forma mais clara, ó. Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar um gráfico para mim, olha lá, ó, das pessoas que acessaram aqui, ó, ao longo dos últimos 7 dias, as impressões, ó. Eu posso mudar aqui, ó, 28 dias, ó, e aí ele vai mudar e vai mostrar para mim, para que eu possa ter uma mensuração, né, de como o meu LinkedIn está sendo visualizado pelas pessoas, ó. Então, nos últimos 28 dias, eu tive mais de 8.304 impressões, tá?
mais de 394% comparado aos 28 dias do mês anterior. Eu alcancei mais de 1.532 usuários que interagiram diretamente com o meu perfil. Então, só para vocês entenderem um pouquinho aqui da análise, tá? Aqui são os seguidores, ó. Então, eu consigo também ver o número de seguidores. Então, ó, hoje eu estou com 3.947 seguidores. Eu tive um aumento de 1,2 nos últimos 7 dias. Hoje eu fiz uma publicação de um artigo e aí eu tive um pico aqui de novos seguidores. Ocorrência de pessoas, e ele me mostra aqui, ó, onde meu perfil foi exibido, ó, em publicações, em recomendações da rede, em pesquisas, em comentários, tá vendo? E aqui ele me mostra as empresas ao qual eu tive uma melhor atração aqui junto, né, às pessoas que me encontraram aqui via esses modelos de exibições aqui, tá? Aqui de pessoas que leram os meus artigos, tá? Então, 406. Então, aqui também ele me mostra um gráfico, ó. Aqui ele está mostrando nos últimos 7 dias. Eu tenho uma newsletter, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é isso. E eu estou com 774 assinantes nessa newsletter com mais de 40 e poucos artigos. E aqui ele me mostra as pessoas, ó, 4% de professores, quase 2% de CEO, 1,6% de assistente administrativo, 1,6% de fundadores de empresa, 1,1% de empreendedor, tá? Então, ele tem aqui KPIs que me possibilitam eu mensurar os meus resultados, ó. Novos assinantes na minha newsletter. Então, ó, eu tive aqui novos assinantes e ele vai me mostrando aqui, ó, quem que são esses assinantes também que estão fazendo parte, ó. Esse aqui, por exemplo, ele é o presidente do grupo Algar, que acabou de assinar e está acompanhando, lendo os meus artigos, as minhas publicações. Então, só para vocês terem, né, uma ideia, tá? Então, ele tem essas ferramentas de análise. Vamos voltar. Aqui é o meu sobre, ó. Foi aonde eu disse para vocês que, através da inteligência artificial, eu consegui mensurar e, né, explicar um pouquinho da minha trajetória, da minha história, de uma forma que chame a atenção dos recrutadores. Aí aqui você pode colocar quais são os seus serviços. Então, eu dou serviço na área de consultoria educacional, e o que eu costumo falar é sobre educação, tecnologia, marketing e transformação digital. Você pode colocar os últimos destaques aqui. Então, o primeiro destaque é a minha newsletter, que é a minha revista. Hoje eu estou com 48 edições, ó, de artigos publicados por mim, 774 assinantes, e eu publico semanalmente. Então, ó, esse artigo foi publicado em 11 horas e eu já tive 14 pessoas que interagiram. Aqui, há 3 dias, 19 pessoas. E você tem que olhar os comentários também, porque isso tudo é engajamento, ó. Então, aqui eu falo sobre governança, aqui eu falo sobre estratégia, decisão para o mundo corporativo, aqui eu falo sobre governança corporativa na era da inteligência artificial, aqui eu falo um pouquinho sobre a evolução do material didático, aqui sobre propriedade intelectual na era digital, aqui eu dou dicas para quem quer trabalhar no universo de IA generativas para a AWS, que é uma das grandes empresas do grupo da Amazon. Aqui eu falo sobre EAD, inteligência artificial e as novas fronteiras. Então, tem uma série de artigos, inclusive na área também do LinkedIn, quer ver? Ó? Que eu trago dicas aqui de como você deve usar o seu LinkedIn. Ó. Habilidades interpessoais. Deixa eu abrir aqui mostrando. Ó.
Além do convencional, desbravando novos caminhos com o LinkedIn Ads. Aqui é o LinkedIn pago. Se você quer fazer um B2B, ó. Aqui, deixa eu ver, vai mostrar mais um pouquinho aqui. Ó, LinkedIn, como ser notado por recrutadores e líderes. Aqui, reimaginando o LinkedIn, uma perspectiva inovadora para líderes do mundo digital. E eu tenho mais uma aqui, foi uma palestra, inclusive, que eu dei, que fala uma ferramenta poderosa para o marketing pessoal, tá? Então, tá aí alguns dos artigos, como eu falei, são 48, mas até a próxima semana já serão 50, e esse número tem crescido bastante, as pessoas têm buscado, né, fazer a leitura e interagir, e isso acaba gerando network, acaba gerando oportunidades. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui. Dando sequência, aí aqui eu coloquei algumas publicações que eu coloquei como destaque, tá? Você pode colocar algumas aqui alguns eventos que eu fui, né? Clicando aqui vai mostrando. Aqui as minhas últimas publicações, aqui, tá aí, ó. A de hoje, ó. Foi publicado, ó. Há 2 dias, convidando aí as pessoas para poderem participar da palestra aí, ó. Tá? Então, a gente contribui aí, convidando, trazendo possibilidades para as pessoas, isso é muito bem visto aí na rede. Então, tá aí a minha publicação. E aqui vem as minhas experiências, ó. Então, assim, eu não vou mostrar, depois vocês vão ter oportunidade, tá aqui, ó, Faculdade IMES, são 42 experiências aí, então tem muita coisa para compartilhar com vocês aí no universo aí profissional. Formação acadêmica, então tá aqui 13 formações, né, de graduação, especialização, mestrado, tá tudo aqui. E aí depois vocês podem estar me conhecendo melhor. Certificações, então algumas certificações que eu fiz, cursos que me geraram certificações, projetos trabalhados, tá? Alguns projetos. Trabalho voluntário, então hoje eu sou líder anjo do Comitê de Inteligência Artificial de um grupo chamado PUC Angels, que é o intuito de disseminar mesmo o conhecimento de inteligência artificial, tá? Então hoje eu sou um dos líderes do comitê dessa área de inteligência artificial, e tem alguns trabalhos de cunho voluntário que você vai realizar, você vai colocar aqui. As competências, então você pode preencher até 100 competências, então essas competências vão de acordo com a sua experiência, com a sua formação, com seus certificados, ele vai colocando aqui suas competências. E aqui as recomendações, ó. Hoje eu tenho 18 recomendações. Então, assim, isso é muito prazeroso, né? As pessoas falando a seu respeito, ó. Né? Professor aqui, ó, formado na França, me dando aqui um feedback. Ó, tem todos os tipos de retorno de pessoas ao qual eu trabalhei, professores, né, falando a respeito, reitores, sabe? Pessoas queridas que estão sempre, né, dedicando um tempinho para poder me recomendar. Então, e também você tem que fazer recomendações. Então, sempre quando me pedem, eu coloco também recomendações. Tem algumas pendentes aqui que eu preciso fazer e de pessoas que eu enviei. Então, tem só uma aqui que foi solicitada que eu ainda não fiz. E outras que eu enviei que acabaram ainda não fazendo. Tá certo? Só para mostrar para vocês. Aí, aqui vem os prêmios, os reconhecimentos, ó. Então, esse aqui foi o prêmio que eu ganhei, ó. Então, a Instruct é uma empresa americana, e aí eu e essa professora fomos 2 brasileiros que recebemos esse prêmio internacional no ano de 2021. Então, saiu, inclusive, né, na Universidade do México, ó, tá? Falando aqui sobre os que ganharam o prêmio naquele ano.
Então, se vocês observarem, está aqui o meu nome, eu estou figurando aqui entre personalidades norte-americanas, está aqui, ó, Christian Brasil e Mônica Brasil. O resto, tudo, né, de outros países, tá? Então, a gente compartilha aqui também, né, premiações, homenagens feitas para os alunos, organizações que você pode fazer, semanas acadêmicas, precisa até atualizar um pouquinho mais. E algumas causas que você defende, tá? Então, aqui está um pouquinho a minha página do LinkedIn. Tem uma pessoa aqui que fez contato, que fez um aceite aqui do meu convite. Não recebi nenhum convite de vocês aí, espero receber em breve, né? Vocês estão um pouquinho tímidos. E aqui só vou mostrar para vocês, ó. As pessoas nos procuram o tempo todo, ó, tá? Então, aqui, ó, essa semana, essa recrutadora norte-americana me chamou para trabalhar com inteligência artificial, fazer um serviço, eu fiz já entrevista, só para vocês terem uma ideia, ganhando $1.000 por semana, tá? Um trabalho remoto, então já fiz lá toda a entrevista, estou aguardando o resultado. Então, ela me encontrou via o meu perfil no LinkedIn. Aqui o Jonathan, que eu acabei de falar com o Thiago, da Impacta, ele é gerente executivo da Vivo, me convidando, olha lá, me convidando para lecionar no MBA, ele me encontrou também no LinkedIn, ó. Então, tem oportunidades. Esse professor aqui, ó, me pedindo orientações, falando que lê muitos meus artigos, pedindo para eu ler o artigo dele, ou um ambiente para que ele possa postar o artigo dele. E aí eu fui, dei a dica que no LinkedIn tem um newsletter que ele pode criar. Ele criou essa semana, eu achei sensacional, porque gerou um network. É lógico que vão ter muitas pessoas que vão fazer contato te oferecendo produtos, serviços, ó, tá? E aí, às vezes, você não tem muito tempo para poder estar respondendo. Aqui é o que eu digo, ó, quando você for fazer um convite, você faça um convite focado na empatia. Olá, professor Alberto, admiro sua trajetória como conselheiro e docente na Border Academy e será uma honra tê-lo em minha rede para compartilharmos experiências sobre governança, estratégias e boas práticas corporativas. Um cordial abraço, Christian. Ele respondeu, olá, Christian, bom dia. Grato pelo reconhecimento, seja bem-vindo à minha rede e conte comigo. Então, você abre portas fazendo isso. Porque eu posso vir aqui, vou escolher alguém aqui, ó, conectar. Ih, fiz errado, tá? Eu quero conectar essa pessoa. E aí, ela me dá a opção, eu não sei porque que foi direto. Aí ele me dá aqui, ó, enviar sem nota, e aí ele vai enviar algo automatizado ou adicionar uma nota. Aí você vai falar qual o motivo, né, que você quer convidar aquela pessoa. E aí você provavelmente vai ter um network muito mais próximo, que aquela pessoa vai te ver com mais carinho, com mais empatia, para que você possa estar fazendo aí, né, uma troca aí bem interessante. Tá certo? Deixa eu ver se eu deixei passar algo. Aqui tem vagas, então você pode buscar as vagas, tá, pessoal, de emprego. Você tem como cadastrar, ó, as vagas. Você vai selecionar aqui qual tipo de vaga você quer, né, as que estão em andamento, as que você candidatou, né, então tem como você fazer essa pesquisa aí e fazer essa classificação. Temos também aqui a opção, deixa eu ver aqui, ó, grupos. Então, você pode participar de vários grupos, ou você pode criar um grupo. Eu sou da administração, ó, administração. Ó, aí vão ter vários grupos que você pode inserir, tá? E aí fazer parte, isso vai gerar aqui, ó, vagas, publicações, ele vai te dando uma série de coisas aqui, ó, tá? Deixa eu ver aqui.
Então, buscar leads, grupos, anunciar vaga. Então, como eu falei, muitos recrutadores utilizam a ferramenta para oferecer vagas. Você pode seguir empresas, então você pode se conectar seguindo a empresa. Ó, eu já estou seguindo. Então, quando você quer seguir, ela vai aparecer. Eu vou pegar uma aqui aleatória. Isso aqui são todas as empresas que eu acho que eu já sigo. Mas vai te dar a opção de conectar, ó, seguir, ó. New York University. Vou seguir. E aí agora começa a aparecer informações da Universidade de Nova York para mim. Então você vai se aproximar, né, das oportunidades. Você vai fazer com que essas oportunidades cheguem até você. Tá? Além disso, o LinkedIn tem uma plataforma de ensino, LinkedIn Network, Learning, desculpa. Aqui ele te dá possibilidades de aprendizado. Eu queria entrar aqui nesse, não. Ele mostra aqui vários cursos, ó, que você pode estar fazendo, ó. E tudo cursos gratuitos, tá? Inclusive geram certificados. Então, Power BI, ó, técnicas de liderança, ética, ó, gestão de ética na inteligência artificial. Então, tem muitos cursos aqui que a plataforma te oferece. Então, você pode estar também utilizando ela para aprender, ó, gestão de projetos, até mesmo da área do LinkedIn também, provavelmente ele tem, quer ver, ó? Ó, aproveitar ao máximo o LinkedIn, como tornar um campeão, um perfil campeão, criando conteúdo, otimizando seu LinkedIn, como aproveitar ao máximo do LinkedIn. Então, ele tem uma plataforma de ensino gratuita. Então, você pode estar aproveitando aí essas oportunidades. Pessoal, eu acho que, num contexto geral, é isso que eu tinha para trazer aqui, para somar com vocês. Espero ter ajudado aí, né? E ter mostrado para vocês essa rede social que hoje é utilizado em ampla escala por profissionais iniciantes e por profissionais que já estão no mercado há muitos anos. E uma plataforma que está sendo utilizada pelos recrutadores, buscando, né, esses profissionais que muitas das vezes estão em falta no mercado de trabalho. Então é isso. Eu abro aí agora esse momento para pergunta, caso vocês tenham ainda alguma dúvida, alguma questão que eu tenha deixado de abordar aqui. É um momento para que a gente possa fazer essa troca aí. E aí, vocês estão muito tímidos? Ninguém tem dúvida? Ou entenderam tudo, ou não entenderam nada? Não me adicionaram no LinkedIn? Me adicionem, vamos ser amigos, vamos trocar, né, conhecimento, experiência, será um prazer, tá certo? Não sei se o professor Tiago está aí. Então, pessoal, é isso. Agradeço a todos vocês e vou me despedindo. E meus contatos estão lá, caso vocês precisem. Basta estar me acionando, me adicionando. Será um prazer a gente poder estar aprimorando aí e gerando riqueza, gerando oportunidades para todos vocês. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima e espero aí, né, quem for meu aluno ou minha aluna, encontrar no nosso momento de aula. Tá joia? Valeu, pessoal. Um abração. Fiquem com Deus e um ótimo final de semana para vocês.
Você quer que eu faça o quê, Violeta? Acabei de sair de uma aliança com vocês contra o Gerson. Você quer que eu entre no